Olá, boa noite. O ND hoje fala mais uma vez sobre política, com o intuito de informar nossos telespectadores e trazer condições de proporcionar um voto consciente. Convidamos todos os candidatos à presidência da República a participarem do ND. Hoje o nosso bate-papo é com o candidato à presidência pelo DC, José Maria Emael. Boa noite, candidato. Bem-vindo. Boa noite, Roberto. Quero agradecer a oportunidade aqui na Band Litoral, no programa Notícias em Debate, né? Essa oportunidade valiosa para falar um pouco sobre as propostas e a nossa história da democracia cristã desse ano. O seu jingle de campanha é um dos mais celebrados na política, né, nacional. Afinal, o que pensa um democrata cristão? O compromisso central da democracia cristã em todo o mundo, nós estamos em mais de 100 nações, é construir sociedades livres, justas e solidárias. Esse é o compromisso da democracia cristã em todo o mundo. Isso é tão forte que no início da Assembleia Nacional Constituinte eu propus como modelo dos brasileiros o modelo da democracia cristã, que está esculpido no inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é a 5ª vez que o senhor concorre à presidência da República, né? Por sua trajetória, por todas as suas condições, o senhor teria condições de ser um deputado bem votado e até, de repente, puxar outros nomes para o seu partido. Essa hipótese nunca foi cogitada? Isso é verdade. Eu tenho certeza absoluta que se eu fosse candidato a deputado federal, teria uma votação muito expressiva e provavelmente eu teria levado mais deputados comigo. Por que eu fui 4 vezes candidato a presidente da República? A democracia cristã tem 73 anos de Brasil. E nessa história, e nesses 73 anos eu tenho 56 anos de democracia cristã. A democracia cristã é a minha vida. Nessa história de 73 anos, a democracia cristã foi destruída 2 vezes. Primeiro pelo regime militar em 65, quando extinguiu os 13 partidos que existiam. O presidente nacional da democracia cristã era o então deputado federal Franco Montoro. Aí foi estabelecido o bipartidarismo, Arena e MDB. Mas em 1985 a democracia cristã é refundada por um médico do Rio de Janeiro, Jorge Coelho de Sá. Em 85 disputei a prefeitura de São Paulo, é quando surge o jingle, Emael, um democrata cristão, foi na eleição de 85. Em 86 me elejo deputado federal com uma das maiores votações de São Paulo. Eu tive na época 72 mil votos, trazendo para hoje algo em torno de 400, 500 mil votos. São Paulo me reelege em 92, em 90. Em 90 nós elegemos 22 deputados federais, fui reeleito por São Paulo. Nas eleições municipais de 92 nós elegemos 211 prefeitos, mais de 2 mil vereadores, mas em 93 ocorreu a segunda tragédia da democracia cristã no Brasil, que foi a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu 2º mandato, liderei a resistência, mas a fusão acontece, 13 de abril de 1993. Mas só 2 anos depois, juntamente com 114 companheiros, refundamos a democracia cristã, quando surge o PSDC, Partido Social Democrata Cristão. E já em 98, era pela primeira vez candidata à presidência da República, na missão, na tarefa de reconstruir a democracia cristã no Brasil. E essa tarefa foi concluída em 14, quando nós voltamos para o Congresso Nacional. Mas aí os meus companheiros disseram o seguinte: tudo bem, presidente, você reconstruiu a democracia cristã, só que agora tem outra missão, a reconstrução do Brasil. E é nessa missão que eu estou nessa 5ª candidatura. Agora, na Câmara dos Deputados, o senhor chegou a ser apontado como um dos 12 deputados mais influentes. Congresso Nacional, isso na revisão constitucional. Isso, 15 projetos aprovados, alguns importantes envolvendo a questão do trabalhador e a família, que a gente vai falar mais para frente. Hoje, a sua atuação política ela é um pouco mais discreta. Isso foi uma escolha sua ou foi uma imposição? Essa questão da discrição, uma coisa mais discreta, é muito relacionada com as votações que eu tive. Em 1998 aconteceu algo assim gravíssimo. Em 98 foi introduzida a urna eletrônica em 537 cidades, todas elas com 40 mil ou mais eleitores. Em todas as cidades até 40 mil eleitores, em 98 eu tive um percentual de votos válidos bastante expressivo. Nas cidades com 40 mil ou mais, com poucas exceções, esse índice desaba.
chegando a ser 48 vezes menor. Nas eleições seguintes, aí esse fenômeno ocorre em todas as cidades. Por isso que nós temos uma suspeição muito forte em relação à urna eletrônica. O senhor acha que não é confiável? Quando as pessoas que analisam os dados, Minas Gerais, 98, lá foram 43 cidades com mais de 40 mil eleitores. Em 38, eu tenho menos de 0,1%. Em 5, onde provavelmente não foram aplicadas urnas eletrônicas, esse índice sobe. Minas Gerais, 98, tinha 808 municípios. 808 municípios. Em 805 municípios, eu tenho votos válidos acima de 0,1%. E só em 5 municípios, em 3 municípios, é que eu não tenho essa... Então, nós solicitamos recentemente ao Tribunal Superior Eleitoral quais foram essas 537 cidades. E aí nós recebemos por escrito a resposta do TSE, que pesquisaram em todos os arquivos do TSE e não encontraram quais são as 537 cidades. Agora, hoje, como é que o senhor analisa a questão da urna eletrônica hoje? O senhor também acha que ela pode ser fraudulenta? Veja, o Congresso Nacional havia aprovado em 2015 que a partir de 2018 haveria voto impresso nas 600 urnas do Brasil. O que é o voto impresso? É uma coisa que a pessoa imprime e leva para casa? Não, não é isso. O eleitor na cabine, ele vota e aí uma pequena urna acoplada à urna eletrônica receberia, inviolável, ela receberia este voto impresso, que identifica só o voto, não o eleitor. Mas, infelizmente, agora, recentemente, a Procuradora-Geral da União entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que os votos poderiam não ser secretos e o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade. Então, o Brasil continuará sendo a única nação no mundo onde a urna não tem auditoria. Não tem como comprovar a votação. Então, quer dizer, a gente está vivendo um momento muito intenso de corrupção e a gente pode não sair dele por conta do voto. Exatamente. Quer dizer, é o pior dos mundos. E no próximo bloco a gente continua a falar sobre política. Conversamos com o candidato à presidência pelo DC, José Maria Imael. Mas antes eu tenho um recado para você. A gente está aqui para debater muita notícia, muita coisa que acontece no dia a dia. Mas se tem uma coisa que não há discussão, é que a saúde da sua família é a coisa mais importante. E aqui na Baixada Santista você pode contar com a qualidade dos planos Ana Costa Saúde. São planos para você e sua família a partir de R$ 131. Isso mesmo. Toda a qualidade Ana Costa a partir de R$ 131. E para a sua empresa, os planos começam a partir de R$ 70,66. Você tem assistência médica em atendimentos de pronto-socorro 24 horas, consultas, exames e tratamentos ambulatoriais, além de internações clínicas, cirúrgicas, obstétricas e toda a retaguarda em UTI. Tudo isso com a garantia de total qualidade de atendimento na rede própria. E você ainda pode contar com a rede credenciada de apoio. São mais de 30 anos de experiência oferecendo para você um sistema integrado nas cidades de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Faça já o seu plano. Ligue 3285-1212 ou consulte o seu corretor. O ND Especial Eleições está de volta e eu converso hoje com o candidato à presidência da República pelo DC, José Maria Imael. Candidato, há 30 anos o Congresso aprovava a Constituição, o senhor era deputado 3 décadas depois. Como é que o senhor avalia a atuação do Poder Legislativo? Ainda falta credibilidade? Veja, a separação dos poderes no nosso país tem que ser uma coisa real, efetiva. Legislativo legisla e fiscaliza, o judiciário julga e o executivo governa. O legislativo não tem desempenhado a sua função plenamente, levando o próprio judiciário a suprir lacunas do legislativo. Nós temos que melhorar e muito o Congresso Nacional. Hoje a gente vê um cenário, a gente estava conversando que essa é uma das eleições mais estranhas, eu diria, né, mais diferentes que a gente tem presenciado. E o debate político ele está muito focado em direita e esquerda. Uma guinada à direita no cenário nacional, o senhor acha que é a solução? Não. A solução é a democracia cristã.
que concilia capital e trabalho, é uma força transformadora. Nós não nos classificamos como direita, esquerda, centro. A democracia cristã é uma força transformadora. Essa é a característica fundamental da democracia cristã. Como é que o senhor avalia o trabalho da Lava Jato? Fundamental para o país. É um divisor de águas, né? É um divisor de águas e, na verdade, quando se examina, a Lava Jato está só recém começando, porque aonde mexer tem. Então, tem que ser foi uma das iniciativas do Poder Judiciário, do Ministério Público, fundamentais para barrar a corrupção no Brasil. Hoje, quais as suas propostas em relação à corrupção? Um sistema de auditoria independente das contas públicas, vascularizado, enraizado, detectando a corrupção no seu nascedouro, né? Aplicando a tecnologia para prevenir, identificar e punir. Hoje, o que o Brasil precisa? Se o senhor fosse elencar principais desafios e como resolvê-los. O que o Brasil precisa é de um presidente que tenha uma obsessão. Não uma meta, não um compromisso, mas a obsessão do desenvolvimento. A obsessão de fazer do Brasil uma nação potência, respeitada pelo mundo, navegando nas rotas do desenvolvimento, um relacionamento profundo com os países desenvolvidos. Tá? O próximo presidente tem que ter essa visão, essa obsessão. Não? Eu quero um Brasil potência, um Brasil com desenvolvimento, um Brasil com renda, porque a renda é fundamental para a educação, para a saúde, para a segurança, para a moradia. Não? Então, um presidente que não aceite continuar presidente vendo pessoas dormindo nas ruas, abandonadas, jogadas. O Brasil precisa, na verdade, de um presidente que seja um líder. Agora, candidato, para exercer e trazer à realidade todos esses itens que o senhor acabou de trazer, é preciso mudar o sistema político, porque hoje o sistema político que a gente tem não permite, né, que essas ideias saiam do papel. Nós apresentamos uma proposta de reforma política que, infelizmente, não foi aprovada, mas que seria uma revolução no Brasil. Nas eleições proporcionais para vereador, deputado estadual, deputado federal, o eleitor na cabine votaria 2 vezes. Primeiro, ele escolhe o partido da confiança dele. Depois, ele escolhe um candidato do partido que ele escolheu. Qual seria a consequência disso? Os partidos teriam que falar da sua história, das suas conquistas, justificar para o eleitor uma escolha do eleitor. Os próprios candidatos teriam que falar do seu partido, do que o seu partido já fez, do que o seu partido quer fazer. Porque se o eleitor não escolheu o partido dele, ele está morto, ele está fora. Então, isso seria realmente uma revolução, seria uma coisa extraordinária. Realmente, os partidos passariam a ter importância no país. Isso eliminaria um número de partidos que não tem história, não tem proposta, não tem conteúdo, não precisa de cláusula de barreira. Diferente de alguns candidatos, o senhor sempre foi do democrata cristão, né? Essa é a sua referência. Hoje a gente vê um sistema político onde muita gente acaba trocando de partido por conveniência. Né, a questão do coeficiente eleitoral, enfim, várias outras intercorrências. Como é que o senhor vê essa situação e o que isso acaba implicando na governabilidade do país? Bom, as sucessivas alterações permitindo a quebra da fidelidade partidária, são quantas janelas que já foram abertas, né? Então, a fidelidade partidária ela foi ofendida por decisões de tribunais. Então, isso... A infidelidade partidária fragiliza o sistema político brasileiro. O senhor acha que é possível governar um país dividido, como hoje o Brasil se demonstra? É claro que é possível, desde que o presidente seja um unificador. Quando eu cheguei na Constituinte, Roberto, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, Emael, você vem com tantos sonhos, tantos ideais, baixa, porque vocês vão ser só 6 aqui. 5 deputados e um senador, aqui, não vai conseguir nada. Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes, com o maior número de propostas aprovadas, e que não foram, e que permanecem na Constituição, nunca foram tocadas. Por exemplo, todas as conquistas dos trabalhadores, o aviso pré-proporcional, a redução do jornal de trabalho de 48 para 44 horas semanais, a proteção contra a despedida sem justa causa, incentivos para proteger o mercado de trabalho da mulher.
Na área da defesa do contribuinte, tudo que está na Constituição Federal que defende o contribuinte são propostas nossas. A minha formação acadêmica do direito é na área tributária, fui vice-presidente da Comissão de Tributos. Então, princípios constitucionais que defendem o contribuinte, como o inciso 4º, artigo 150, que proíbe que tributo tenha efeito de confisco. Eu estudei com bolsa de estudos. Então, na Constituinte, propus, defendi e aprovei a possibilidade de recursos públicos para a bolsa de estudos no fundamental e no ensino médio, né? Hoje, os milhões de pequenos produtores rurais do Brasil não pagam imposto sobre a terra, imposto territorial rural, democracia cristã. Então, tenho certeza que a democracia cristã na presidência da República teria este condão, esta condição de harmonizar o país, juntar contrários dentro do diálogo e dentro da filosofia de trabalho da democracia cristã. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre política. Vamos falar sobre reforma trabalhista com o candidato à presidência pelo DC, José Maria Imael. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Eleições está de volta e eu converso hoje com o candidato à presidência da República pelo DC, José Maria Imael. Candidato, a gente estava falando sobre a sua participação efetiva, né, na questão da Constituição. Como é que o senhor vê hoje a reforma trabalhista? Ela acabou com alguns direitos que antes tinham sido conquistados? A reforma trabalhista ela não tocou em nenhuma das conquistas da democracia cristã, porque eram muito fortes. Eu vejo na reforma trabalhista alguns pontos positivos na flexibilização na relação de capital e trabalho, mas na minha visão ela cometeu um equívoco, que foi o corte abrupto do imposto sindical, sem uma fase de transição. Hoje os sindicatos estão vendendo seus ativos por preços desvalorizados, porque, em função de não existir essa transição. Acabaram perdendo a força, né? Uma das suas propostas é zerar a entrada para a compra da casa própria. Como é que o senhor faria isso? Bom, qual é o cenário hoje? Hoje a entrada é de 20%, quer dizer, é necessário que a pessoa tenha 20% para comprar casa própria. As famílias mais carentes pagam aluguel. E com o valor que pagam de aluguel, não tem a menor condição de ter uma poupança para depois formatar uma entrada na compra da casa própria. Então, a nossa proposta é 100% de financiamento na casa própria, com zero de entrada. Hoje, o que acontece quando a pessoa não consegue comprar uma casa? Aí ela recebe o auxílio moradia. Então, com a casa própria, desaparece o auxílio moradia. Uma coisa compensa com a outra. Agora, isso vai ter 3 consequências. 3. Primeiro, o acesso a todas as famílias da casa própria. Tá? É o sonho da casa própria. Tá? É o maior sonho da vida das pessoas, é a casa própria. Tá? O segundo ponto, um incentivo imediato no mercado imobiliário na construção civil. E a terceira consequência, a geração imediata de milhões de empregos no Brasil. É o presidente a tomar posse e determinar que a Caixa Econômica, no dia seguinte, faça isso. Agora, a gente está falando da questão da moradia e eu queria tocar num outro ponto, que é a questão da privatização. O senhor disse que iria privatizar a Eletrobras. Isso pode... O senhor confirma essa informação em primeiro momento? E isso não pode... Eu falei da possibilidade. O que eu afirmei é o seguinte... O que a democracia cristã não privatizaria? Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Todas as demais entidades públicas podem ser examinadas da conveniência de continuarem públicas ou serem objeto de privatização. Entre essas hipóteses, a própria Eletrobras, que tem acumulado uma dívida gigantesca. Agora, por que o senhor não tocaria na Petrobras e nem nos bancos? Porque eu considero que a Caixa Econômica, o Banco do Brasil e a Petrobras fazem parte do esquema da segurança nacional. Tem como, de que maneira a redução do ICMS dos estados ela pode ajudar na redução dos empregos? É possível? Claro. Veja, eu coloquei na Constituição um instrumento fantástico, que é a possibilidade do ICMS ser seletivo, ou seja, ele ser menor, conforme a essencialidade do produto. Aqui em São Paulo, por exemplo, o ICMS dos genéricos caiu de 18% para 12%, porque nós colocamos isso na Constituição, essa possibilidade do ICMS ser seletivo. Roberta, a democracia cristã está na vida das pessoas. Por exemplo, hoje tem mais comida na mesa do trabalhador exatamente em função da seletividade do ICMS. Agora,
Para transformar o Brasil nessa nação potência que a democracia cristã quer e sonha, uma ferramenta fundamental é a reforma tributária. O sistema tributário que nós temos é um sistema perverso que esmaga empresas e pessoas, impedindo o Brasil de crescer. Isso o senhor faria no primeiro momento? Sem a reforma tributária, o Brasil não anda. Agora, uma das suas ideias também seria criar o Ministério da Família. Por que a necessidade de se criar um ministério relacionado a isso? O Ministério da Família é uma das iniciativas de maior sucesso nos países desenvolvidos. Onde exemplos de Ministério da Família? Alemanha, Austrália, Canadá. Qual é a missão do Ministério da Família? De um lado, é uma consciência na ação de governar, para que todas as ações de governo tenham como foco a família. Se o governo não governar para a família, não governa para nada. E a outra missão é formular políticas públicas para atender necessidades da família. Exemplo de uma política pública: educação inclusiva. O que significa isso? Nós temos no Brasil hoje centenas de milhares de crianças com alguma forma de dependência. Temos centenas de milhares de jovens, igualmente, com alguma forma de deficiência. E não tem nenhum plano, nenhum sistema, nenhum programa de educação inclusiva. As crianças se transformam em jovens fora da escola, os jovens se transformam em adultos fora da escola. Tá? Nós não seremos uma sociedade livre, justa e solidária, como escrevi na Constituição, se nós não tivermos uma igualdade de oportunidade para essas crianças e para esses jovens. Então, isso é só um exemplo de uma política pública a ser elaborada pelo Ministério da Família. O senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Nós estamos vivendo um novo tempo. Está surgindo um novo Brasil. Na história das nações, foi exatamente nas suas tragédias que elas encontraram em seu próprio povo a força para a construção de um novo tempo. E esse novo Brasil está nascendo. O Brasil das mulheres de bem, o Brasil dos homens de bem, Brasil voltado com o conhecimento do presente, mas com os olhos no futuro. É um novo tempo, é um novo Brasil e todos nós estamos fazendo parte dessa transformação. Candidato, muito obrigada pelas suas informações, sucesso aí no segmento da candidatura. O ND Especial Eleições fica por aqui, uma ótima noite para você. Até mais.